pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu hoje, pessoal, vou abordar um tema aqui sobre adubos que muitas vezes nós precisamos de colocar nas nossas suculentas e a gente muitas vezes pode errar, né? E o adubo é uma questão que a gente tem que tomar muito cuidado com a adubação. Eu sempre tomo cuidado com qual adubo eu vou estar colocando nas suculentas, porque suculenta é uma planta que a gente sabe que é de região muito com solo muito pobre de nutrientes, mas a gente precisa de estar oferecendo para elas, né, pessoal? Muitas vezes, antes, eu lembro que quando a gente estava no começo do cultivo, a gente falava que suculenta não precisava de adubação. A gente tinha mesmo essa cultura de suculenta nem precisa de adubação. Mas com o passar do tempo, a gente vai cultivando elas e vai vendo que toda planta precisa de nutrientes, né, pessoal? Toda planta precisa de nutrientes para desenvolver bem, para crescer, para ficar bonita. Então a gente precisa estar sim adubando elas. Eu adubo sempre com adubação assim mais para menos, sempre. Quando eu dou dicas para vocês aqui de adubo, eu sempre falo para tomar cuidado com os exageros, porque eu já vi suculentas rachadas por adubação, né? Coisa que a gente vai cometendo quando a gente está começando no cultivo, é bem natural, né, pessoal? A gente acha que colocando uma quantidade maior, a gente vai estar tendo um bom resultado com elas, e nem sempre é assim que acontece. Às vezes o adubo em excesso, ao invés da planta crescer, a planta pode até morrer, né? Isso acontece mesmo em qualquer planta. O excesso de adubo no substrato, ele traz um malefício terrível para as plantas mesmo. Então a gente precisa tomar cuidado, e no caso das suculentas, ainda mais, porque elas têm um grande acúmulo de água, elas são plantas que são bem resistentes, né? Elas não precisam de muita coisa para sobreviver. E a gente dando aquele apoiozinho mesmo para elas crescerem já é o suficiente para elas ficarem fortes, porque a gente sabe muito bem que suculenta bem cuidada, suculenta forte, as pragas não pegam elas tanto, né? Elas ficam mais resistentes. E a gente tem que estar sempre buscando manter elas resistentes. E quando o período de chuva, né, tá aproximando, igual no meu caso aqui e no caso de muitos de vocês aí, que nós somos da mesma região do Brasil, né? Vários aí já estão num clima completamente diferente. Você do sul do Brasil, né? Eu tenho visto o tanto que tá frio, o tanto que tem chovido, né? Então vocês já estão aí num clima completamente diferente aqui do meu, mas nem por isso vocês também vão deixar, né, de adubar as suas plantas. Eu vejo também, eu sigo canais, né, de pessoas aí do sul do Brasil que também fazem adubação nessa época, que também fazem o ano inteiro, né? A adubação é o ano inteiro. Por que que eu falo? Às vezes você conseguiu uma planta na época do inverno, você vai adubar ela, você comprou ela, você vai adubar. Se você comprar uma planta na época das chuvas, você também vai adubar ela. Com o passar do tempo, você vai estar cultivando ela ali, ó. Então, você vai estar fazendo o seu cuidado com ela. Outra coisa, recomendo sempre, pessoal, para você que está comprando suculenta agora, né? Você está começando, você tem assistido vídeos no YouTube, você está admirando as suculentas, quer também ter uma coleção de suculentas, comprou sua suculenta. Primeiro passo, comprou, veio naquele vasinho com aquele substrato lá, que ela foi plantada no início do cultivo. Você vai colocando ela aos poucos para tomar sol. Primeiro, eu deixo sempre adaptar ao clima onde você vai cultivar elas, né? Você comprou sua suculenta e você sabe que ela é de sol. O que você vai fazer? Vai deixando ela no sol da manhã, depois você vai levando ela aos poucos para o sol da tarde. Quando você vê que ela já está uma planta que está adaptada, que ela já está começando a ganhar uma corzinha mais resistente, agora você troca o substrato. É muito importante trocar o substrato. Tem substrato que chega para a gente totalmente molhado e fica dias e dias molhado, não seca rápido. Você olha assim, ó,
a planta vai ficando com aquela cor esbranquiçada, né? Porque ela já veio assim, ela não é uma planta que está adaptada, ela está ali mesmo por um curto período. Ela é plantada dessa forma porque você vai levar para sua casa e vai cultivar ela. E quem não sabe, chega e mantém ela ali. Muitos já perderam suculentas por isso, né? Deixa ela por um longo período naquele substrato que fica retendo água. Aquele substrato que vem para a gente, eles mantêm ele dessa forma, até mesmo para transporte, né? Às vezes, entre uma venda e a outra, a planta ali, ela está mantendo a umidade e ela vai tolerar mais tempo. Então, por isso, aquele substrato é daquela forma, né? O nosso substrato, ele é mais drenável e ele não para tanta água, e as nossas suculentas, elas ficam mais secas, elas ficam secas bem mais rápido, né? Então, por isso, o substrato precisa ser trocado. Então, você foi lá, trocou o seu substrato, vai entrar com a adubação, né? Precisa dessa adubação para você ter suculentas bonitas e suculentas saudáveis. A adubação, pessoal, de suculenta muitos falam assim, tem um adubo específico? Tem, no mercado tem, né? Tem várias marcas aí que tem específico de suculentas. Aí você vai usar e não tem erro nenhum. Mas o adubo de suculentas também, você pode usar 10-10-10. O 10-10-10 não tem erro. Eu falo sempre com as pessoas, se tem dúvida de adubo, quer colocar um adubo na sua suculenta, mas você tem medo, né, de qual usar, vai no 10-10-10. Porque o 10-10-10 ele é balanceado, ele é um adubo que você não vai ter erro, você só não pode exagerar na quantidade. Coloca uma quantidade ali para menos, olha sempre no rótulo, né, o que vem ali especificado, o que vem te mostrando ali para você usar. Usa uma quantidade menor, uma dosagem menor. Eu já usei, e de vez em quando eu uso ainda, o 10-10-10 diluído na água, mas tem ele líquido também. Tem ele diluído na água, né? Tem ele granulado para você diluir na água. Você deixa vários dias ali e ele vai derretendo a água aos poucos, porque ele não é solúvel, ele não derrete facilmente, não. Então, você vai retirando aquela aguinha dele ali, vai diluindo e vai regando a sua suculenta no substrato, nunca nas folhas, no substrato, e você vai ter um excelente resultado com 10-10-10. Então, se você não sabe nada de adubação, pode ir tranquilamente lá no mercado, comprar o 10-10-10, fazer dessa forma que você vai ter um excelente resultado com ele. Mas também já tenho visto ele líquido, melhor ainda, né? Para estar aplicando nas suculentas. O adubo de suculentas, pessoal, você tem que observar assim, lê lá no rótulo, se ele não é rico em nitrogênio. Ele não pode ter nitrogênio. Se ele não tiver nitrogênio, melhor. Porque nitrogênio é mais voltado para floração. E a gente não quer floração, e também ele ajuda elas a crescerem demais, né? O nitrogênio ajuda ela a crescer muito. Se a planta você coloca nitrogênio nela, ela pode até perder o formato. Se for uma echeveria assim, ó, ela pode estiolar, porque ela tem um grande crescimento por causa do nitrogênio. Ela fica com aquelas cores, a folha fica mais verde, né? E cresce, puxa muito o crescimento. Então, eu acho que esse tipo de... tenho certeza que o adubo com nitrogênio deve ser evitado, né? O nitrogênio, a gente encontra o nitrogênio rico nas chuvas, né, pessoal? Na água da chuva. E quando cai a chuva por muitos dias, vocês podem ver, a planta não estiola, mas ela cresce bastante, né? Ela ganha aquele crescimento, mas a chuva não pode comparar, né, pessoal? A gente não pode comparar. A chuva é uma bênção de Deus, é o adubo de Deus que a gente fala, né? A chuva, ela é bênção mesmo. E na medida certa, a gente deixa nossas suculentas na medida certa, na chuva, nós vamos ter excelentes resultados. Então, eu recomendo, adube sim, pode adubar, né? A gente precisa de estar adubando. Eu vou fazer um teste que eu já até comentei com vocês aqui, mas eu ainda não comprei. É um adubo que ele é fantástico. Ele não tem nitrogênio e ele é fantástico para plantio, né? Então, plantio em geral. Eu vou fazer testes dele aqui nas minhas suculentas e de acordo com o que for o resultado que ele me proporcionar aqui com elas, eu vou estar mostrando para vocês também, né? Primeiro eu vou chegar e vou aplicar. Vou aguardar dias para ver o crescimento. Depois que eu ter certeza do que ele
proporcionou para elas, eu vou estar mostrando então para vocês. Aí eu mostro o adubo e mostro a quantidade que foi usado e se, né, vale a pena mesmo estar usando. Faço sempre testes primeiro, né, pessoal, porque eu tenho muito medo da pessoa usar, queimar suculentas ou usar em excesso, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, mas devemos sim adubar. Eu agora, no início agora de setembro, eu vou estar, início de setembro ou até outubro, eu pretendo estar adubando elas. Aí, se vocês me perguntarem de quanto em quanto tempo você aduba as suas suculentas, eu estou adubando, pessoal, a cada 3 meses. Não precisa de adubar todo mês, a não ser que o adubo seja bem fraquinho. Por exemplo, eu fiz aqui uma receitinha, que eu tenho até essa receitinha aqui, se vocês procurarem aí, eu tenho a receitinha do 10-10-10 natural. Então, se você quiser fazer na sua casa o 10-10-10 natural, ele você pode fazer e aplicar todo mês. Ele é natural, ele não vai causar danos para suas plantas e outra coisa, ele demora muito mais a trazer um resultado para você. Por ser natural, ele demora. Então, se você aplicar ele hoje, você vai ver resultado talvez daqui a um mês. Demora muito mesmo, porque é natural, ele vai demorar para a planta absorver e para a planta estar ali tendo o seu desenvolvimento por causa da adubação. Já a adubação química, a gente sabe que o resultado é rápido, né, pessoal? É muito rápido. E outra coisa, eu quero mostrar para vocês aqui, ó, essa floreira que eu fiz, né, esse vaso. Floreira não, esse vaso que eu coloquei aqui, a minha crassula capitela, eu coloquei ela, pessoal, naquele substrato que eu falei para vocês que estou usando agora, que é o terral plantio, né? Que ele não é voltado para suculentas, mas eu estou adaptando ele. Eu plantei elas aqui nele puro com carvão. Então eu estou diluindo ele com carvão, porque ele tem vermiculita e tem perlita e muita casca de arroz. Então, para ele não ficar orgânico, para ele não ficar um adubo que vai segurar, reter água por muito tempo, o que eu fiz? Eu diluí ele mesmo com bastante carvão. Então, eu tenho uma quantidade dele aqui no meu substrato bem grande, mas eu tenho também uma quantidade muito grande de carvão para fazer esse balanço aí não ficar tão úmido, né? E olha aqui o resultado, pessoal, elas têm crescido muito. Todas as suculentas que eu plantei com ele, com terral plantio, eu tô vendo o resultado excelente. Tô amando o resultado dele. Eu plantei as minhas carunculatas com ele e elas estão crescendo muito. Elas estavam as mudinhas que não estavam desenvolvendo. Ela já cresceu bastante. Eu tenho essa carunculata maior aqui, ó, tá até dando as carúnculas bem maiores, essas verrugas, né? E ela tá em pleno desenvolvimento depois que eu troquei o substrato desse vaso inteiro. Eu retirei aqui as plantas que tinham, né? Quem me segue aí desde o ano passado, lembra que aqui tinha 4 echevérias. Eu tirei, troquei o substrato. No lugar delas eu plantei a minha carunculata. Tem até um matinho aqui do lado. Ela é soltinho, tá vendo, pessoal? Olha, a gente puxa o matinho, ele levanta assim, ó. Ele é super soltinho. E pelo fato de eu colocar o carvão, mais soltinho ele ficou. Então ele ficou muito bom. E eu tô assim, ó, eu sou apaixonada com esse substrato. Eu, pessoal, já até decidi assim a fazer agora o meu cultivo com ele. Eu uso muito a terra vegetal também, da Terral, né? É uma terra vegetal muito boa. Só que o meu substrato com ele, eu acho que ele fica mais bonito, ele fica mais escuro. Eu gosto do substrato mais escurecido, ele dá aquela sensação que o substrato tá mais adequado, né? Eu não sei porquê, mas a cor do substrato para mim influencia na minha escolha aqui para colocar nas suculentas, mas para mim é super tranquilo. Tanto eu usar a terra vegetal, se eu não encontro do outro, eu preparo o meu próprio substrato com as pedrinhas que eu sempre falo para vocês. Eu não uso mais areia, eu uso pedrinhas mesmo no meio, desse tamanho aqui. Eu misturo menores e vou fazendo o meu substrato e funciona muito bem. Como o resultado de várias bacias que eu tenho aqui que são antigas e tão bonitas, né? Nesse substrato meu antigo. Vou retirando aqui haste floral, porque eu não quero. E tem haste floral aqui por todo canto, pessoal. Tá lotado de haste floral.
Todas aqui estão querendo florescer. A minha lútea verde tá aqui. E aí, pessoal, o que que eu faço? Tô deixando, porque eu não conheço a flor da lútea verde, principalmente. Então, eu vou deixar aqui, ó, fazer um sacrifíciozinho. Depois eu vou retirar essas folhinhas da haste floral dela e vou colocar para brotar também. Porque na maioria das echevérias, a folha da haste floral brota muito mais rápido, bem melhor do que a própria folha da roseta principal, né? Então eu vou estar fazendo isso aqui. Eu vou estar fazendo, deixando ela abrir flor, não vou deixar muitos dias. Eu vou deixar ela abrir. Quando ela abrir, eu já vou lá e vou retirar, né? Vou cortar fora para ela poder não desgastar muito. Ela tá muito bonita. Eu molhei elas agorinha mesmo, eu molhei elas. Fica muito bonito com esse resultado assim, né, pessoal? Com gotinhas. Aqui tem haste floral por todo o canto, né? Tá vindo haste floral aqui. A minha Dionísio tá vindo essa linda haste floral dela. Olha como que ela tá bonita, pessoal. Tá bem rústica no sol. E eu não conhecia a floração da Dionísio. Ela é amarelinha pelo jeito, né? Vai ser amarela. Ela é muito bonita. Então, quando abrir, eu já vou logo retirar também. Não vou deixar muito tempo. A minha agave Gilva, agavoide Gilva, ela também tá vindo aqui uma haste floral. Não vou deixar, porque essa daqui eu já conheço. Vou estar retirando. Então, pessoal, hoje eu queria deixar para vocês isso. Dicas mesmo de adubação, né? Existe o melhor adubo? Qual adubo usar? O adubo reforçando com vocês, sempre menos é mais, mas aplicar sempre contínuo, né? Ter aquela adubação que você vai fazer mesmo. O seu cronograma aí, ó. Adubei esse mês, o mês que vem não, no outro mês eu vou adubar. Então você mantém uma programação aí de adubação para suas plantas terem um bom resultado, um tamanho, né, adequado, ser suculenta, sempre forte, né? E eu acho que é muito importante. E o adubo, sempre o adubo que não tenha que não seja rico em nitrogênio, né? Para evitar. Então é melhor você colocar a adubação mesmo voltada para crescimento, enraizamento. Isso é muito bom. Eu uso muito torta de mamona e farinha de osso por causa disso, que facilita o enraizamento. Ela tendo raízes fortes e saudáveis, elas vão ser mais fortes e saudáveis. Então, torta de mamona e farinha de osso juntas é muito bom. Eu até nem gostei, pessoal, de usar farinha de osso separada. Eu usei essa vez agora separada, não gostei. Eu recomendo juntos. Você prepara, se você não comprar ele junto, tem empresa que vende, né? Tem marca aí, ó, que tem ele juntos. Então você já compra, tá junto. Se não, você ajunta os dois, mistura na mesma proporção. Eu compraria os 2 pacotes, misturaria juntos ali, deixaria num pote separado e vou usando ele dessa forma. Eu acho que o resultado é muito melhor. Torta de mamona junto com a farinha de osso em quantidades iguais. O benefício para as suas suculentas é muito melhor do que farinha de osso só, né? Então, eu não recomendo ela pura, não. Usei, mas o resultado, para mim, poderia ter sido melhor, né? Então, é assim que eu achei, então, e tô passando para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, não esqueça do meu joinha e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal.